técnicos. Pessoal, agradeço todo mundo por estarem aqui de volta, gente. Sou o professor João Henrique, candidato agora a deputado federal pelo pessoal representando aqui o pessoal do norte do Paraná, Maringá, essa região, especialmente dando atenção para o pessoal estudante, para o pessoal trabalhador, para a gente construir as ideias e os argumentos aqui da nossa, por enquanto, pré-campanha. Daqui a uns dias campanha, eu já sou candidato. Lembrando também, pessoal, que nós temos aqui a nossa escuta pública, e hoje eu vou apresentar para vocês uma série de argumentos, perdi aqui o controlinho, uma série de argumentos sobre o custo de vida, salário mínimo e poder de compra. Essa apresentação aqui, ela vai estar também no nosso sitezinho, no nosso site lá da escuta, como eu falei para vocês, visitem lá. Também vou apresentar hoje os esforços dos legisladores do PSOL e do PT para tentar aliviar essas situações envolvendo salário, consumo e o custo de vida, gente, certo? Vamos lá então. Eu comecei esse questionamento com base num vídeo daquele sujeito que é investidor, Sardinha, que ficou rico até e tal, e ele apresentava num primeiro momento essa imagem aqui, né? O argumento central dessa apresentação é o seguinte: se a gente olha para trás e verifica preços do passado, a gente vai perceber que várias coisas pareciam imensamente mais baratas do que são hoje. E, na verdade, se a gente fizer algumas contas, a gente percebe que, por mais que lidávamos com valores menores, a gente tinha um poder de compra menor, e eu vou mostrar isso para vocês nessa explicação. Então, né, eu, João Henrique, já sou candidato a deputado federal aqui pelo PSOL, estou aqui na minha pré-campanha, né? E visitem lá a nossa escuta pública, certo? Essa imagenzinha aqui lá do Sardinha, né? Ele começa o argumento lá do vídeo dele, o link tá lá na fonte, sugerindo que o poder de compra era mais acessível porque as coisas eram mais baratas. Só que tem uma falsa impressão causada por esses números aqui. Eu vou analisar esses números. Então, preço baixo em reais de 94 não significa que a vida era mais fácil. Como diz ali, significa que na verdade o nosso dinheiro e o salário mínimo era muito, muito, muito baixo. Ele pegou uma economia muito bichada lá dos militares na década de 80, os planos de estabilização da moeda sofreram muito, certo? Então, alguns valores aqui que a gente vai usar numa conta, né? Em 94, salário mínimo R$ 64,00, um Fiat Uno Mille, 7.000 e tralalá reais, um ingresso de cinema R$ 5,00, um litro de gasolina 55 centavos, um pão francês 9 centavos. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Se você pegar o salário mínimo de hoje, você vai perceber que ele é 25,019 vezes maior do que o salário mínimo de 1994. Por quê? Porque teve políticas que garantiram o aumento no poder de compra do salário mínimo. E isso, gente, como que isso é importante? Já a gente vai passar nas leis que garantiram isso, e já a gente vai ver também o que os legisladores do PSOL já fizeram, o que a gente pode continuar fazendo. Então a gente vai pegar esse multiplicador de 25,019 e aplicar sobre aqueles valores e ver quanto que a gente poderia comprar caso os preços tivessem se mantido na mesma proporção, certo? Aqui tem uma tabelinha, então. O pão francês, que hoje, né, a gente paga 90 centavos, se a gente fosse usar essa proporção aqui, pagar a mesma porcentagem que a gente pagava com o salário de 1994, ele custaria R$ 2,25. O litro de gasolina, que hoje custa esse dinheirão aqui, quase R$ 7,00 em alguns lugares, se a gente fosse pagar a mesma proporção que a gente pagava em 1994, ele teria custado absurdos R$ 13,00, certo? O ingresso de cinema, 20 contos, preciso ver alguns filmes também. O pessoal fica falando de filme, não sei o que eles estão falando, eu não entendo muito de filme, na verdade. Se a gente fosse pagar a mesma proporção que era pago
na época do salário de 94, estaríamos pagando aproximadamente R$ 125, ou seja, 85% menor. A gente teve crescimento no poder de compra, certo? Se a gente fosse comprar um carro mais baratinho, aqui na época 7.254 era o Uno Mille, certo? Hoje em dia você tem um Mobi por 85 mil e tralalá reais. Se a gente fosse gastar uma quantidade equivalente de salários mínimos, a gente teria que pagar 181 mil. Então o salário ele era muito baixo e ele descalibra todas essas impressões que a gente pode ter, certo? Isso acaba viciando a maneira como a gente entende. Os itens não eram realmente mais baratos, a gente pagava menos, mas nosso poder de compra também era muito menor. Aqui um outro jeito de ver esses dados, né? Na barrinha laranja, quantos salários mínimos iam ser necessários para comprar um bem desse aí. Por exemplo, em 2026, a gente precisa de 52 salários mínimos para comprar o carro com o salário de 2026, certo? Com o salário de 94, a gente precisaria de 111 salários mínimos para comprar o mesmo carro, certo? Um salário de 94 podia comprar até... você ia gastar 7% do seu salário para comprar um ingresso de cinema, hoje 1%. Você ia gastar 0,8% do seu salário em 94 para comprar um litro de gasolina, hoje você gasta 0,4%. Você ia gastar 0,01% para comprar um pão francês, hoje você vai gastar 5,5 vezes 10 elevado a menos 2 para comprar o mesmo pão francês. Então hoje, confirmando aqui, os números, por mais que eles sejam valores maiores, eles significam uma parcela menor do que é o salário mínimo. Então a gente acaba podendo comprar mais com esses valores, né? Quer deixar suas opiniões, quer deixar suas ideias, seus argumentos, seus contrapontos, visita lá a nossa escuta política, a nossa escuta pública. Ninguém se preocupa em criar mecanismo nenhum para te ouvir, amigo. Temos aqui mecanismos para que vocês deixem suas ideias, suas opiniões, suas críticas, suas queixas. Visitem lá, a gente já tem umas 200 e tantas pessoas que passaram por aqui e várias delas deixaram opiniões nos temas também, juros, educação. Você tem argumentos aí sobre como a juventude, como o pessoal LGBT devia ser tratado, como os indígenas devem ser atendidos. Você tem opinião sobre como o combate à informação deve funcionar, sobre saúde e longevidade. Nossa, isso aqui é importante demais, gente. Fim das bets, pelos direitos das várias populações, pelo combate ao racismo. Você tem opiniões, você vem aqui, deixa a sua opinião, certo? Esse quer apoiar, eu acho que eu vou tirar daí, porque não ficou legal não. Bem, na verdade não terminei a configuração disso. E aqui tem também as nossas redes sociais. Se você chegar aqui no site, pode vir aqui em ver todas as redes, ó. Tem aqui Instagram, YouTube, TikTok, tudo que a gente está usando na nossa comunicação política, certo? Visitem a gente lá, é muito importante, porque ninguém dá muita moral mesmo para as pessoas por aí, certo? E às vezes a gente acaba com a falsa impressão de que não tem ninguém disposto a ouvir, quando tem, sim. Voltando então pro argumento aqui do slide, ó. Então, como é que isso aconteceu? De 2003 a 2016, tiveram esforços de verdade, principalmente do governo Lula, governo Dilma, para aumentar o salário mínimo, gente. Em 2023 teve uma retomada dessa regra por causa do inelegível, que fez aquela pataquada de aumentar num determinado ano só R$6, né? Pô, véio, imagine-se responsável pelo país, por presidir um país e anunciar uma merreca de R$6 de aumento de salário mínimo, gente. Sofrido, né? Deixa lá a sua opinião pra gente.
e em 2026 chegamos então nesse salário. Foi uma das políticas redistributivas mais importantes da democratização, da redemocratização. Afeta trabalhador, aposentado, pensionista, beneficiário do benefício de prestação continuada, seguro-desemprego e garante a economia de um monte de lugar nesse Brasilzão, gente. Vamos lá, é o suficiente? Não. Se você for ver o que o DIEESE, o pessoal que faz pesquisa para os sindicatos, diz, o salário mínimo deveria ser R$ 8.110. Esse pessoal do DIEESE há muitos anos fazem pesquisas muito confiáveis de custo de vida. Você quer dados assim, de 50, 60 anos atrás, é com o DIEESE, com a FGV, com o IBGE. São poucas organizações no Brasil que têm bancos de dados e que coletaram informações durante tanto tempo sobre tanta coisa, certo? Então, várias dessas fontes vão aparecer aqui. Todas essas fontes estão também no fim do PDF. O PDF que eu estou usando para essa apresentação, eu refinei ele já bastante, mas sempre tem alguma melhoria. Se tiver críticas, melhorias, mudanças, vai aqui na nossa escuta pública, deixa lá uma ideia para a gente, que a gente vai ouvir, analisar a tua ideia e vai ver se é possível incorporar, inclusive, possivelmente, colocando na nossa campanha. O fato é que hoje em dia, o salário mínimo oficial cobre cerca de 20% do mínimo necessário para viver bem mesmo, tá? Então, custo real de vida é isso aqui, certo? E por que não aumenta tudo? Porque se aumentar o consumo de todas as pessoas, você causa inflação também. Então, você tem que mexer naquele mecanismo dos juros e da dívida pública que eu apresentei na aula passada, tique de professor, que eu falei na última apresentação, certo? Você volta lá na última apresentação sobre juros e você vai encontrar uma explicação sobre quem define juros no Brasil. Por que você não é chamado para definir os juros no Brasil? Você também vai encontrar lá explicado quem que são, o que o meu partido pessoal está fazendo, o que os partidos que governaram fizeram nos últimos tempos também, está explicado lá. Ficou meio longa a explicação, tentar fazer uma explicação mais curta aqui, tentar vídeos mais curtos, porque me falaram para fazer vídeos mais curtos. E essas fontes todas vão estar lá na parte final do PDF lá. Então, o DIEESE ele cobre cerca de 20%. A inflação, o que causa inflação? Você tem três coisas que causam inflação. Expansão da base monetária e dívida pública. É o seguinte, dívida pública para o ano que vem, 2.800 bilhões de reais. O que o governo federal pode fazer? Ele pode dar uma de maluco, ir lá e mandar fazer uma cédula de 2.800 bilhões de reais e pagar a dívida pública? Claro que pode. Pode fazer isso sim. O que vai acontecer? Vai ter mais 2.800 bilhões de reais circulando. 2.800 bilhões de reais vão tornar o dinheiro menos raro. O dinheiro sendo menos raro, ele fica mais comum. Ele sendo mais comum, ele vale menos. Isso também causa inflação. Então, você botar dinheiro em circulação, isso causa inflação também, certo? Você tem outro tipo de inflação que se sobrepõe, que envolve consumo. Pensa lá na Ana Maria Braga com colar de tomate, falando de tomate, certo? Não é só consumo, certo? O consumo tem a ver também com a produção. Se o pessoal, ao invés de produzir, eles decidem colocar esse dinheiro na dívida pública e receber os juros mais para frente, provavelmente você não vai ter tanta produção e na hora de consumir, todo mundo quer consumir, fica caro. Então você tem que tirar o dinheiro que vai da dívida pública, colocar esse dinheiro na produção. Esse dinheiro na produção vai produzir as coisas mais baratinho. Produzindo as coisas mais baratinho, a gente consegue também melhorar salários e fazer todo mundo consumir melhor. Também tem dinheiro estrangeiro que vem, dinheiro estrangeiro que sai do país, que causa inflação também. Ou seja, salário mínimo é uma das peças para a gente construir essa estabilidade, e sem isso, sem consumo, a gente não consegue tocar o Brasil para frente, certo? Teto de gastos, o que aconteceu? Criaram um mecanismo, e isso é uma criação lá dos petistas, eu não gosto dessa situação. Existe teto para os gastos, vou até falar aqui de um jeito mais dramático, né? Existe teto para os gastos, mas não existe teto para a dívida, gente. E isso é uma catástrofe, né? Essa conversa começou lá com Temer, emenda constitucional 95 de 2016, congelou por 20 anos o crescimento das despesas, ou seja, congelou os gastos. Isso foi substituído depois lá pelo
Haddad com o arcabouço fiscal, com um mecanismo proporcional que permite um aumento na despesa, que é uma fração do crescimento do país no ano, uma coisa super complexa assim, certo? E isso também é calibrado em grande medida pela lei que organiza o salário mínimo. Então, atualmente nós estamos nessa configuração meio esquisita de ter um limite de gastos, de investimentos, de despesas e não ter um limite para dívida, né? O que o pessoal sugere fazer isso? Valorizar o salário mínimo. Temos políticas de valorização do salário mínimo que precisam ser mais generosas. Blindar a retirada de direitos. O que a gente quer? Que o pessoal pare de retirar os direitos dos trabalhadores, dos aposentados, das crianças, das minorias todas que existem. A gente quer que todo mundo viva do jeito pleno. Certo? É ruim você ter pautas que são pautas reativas. Não queremos que tire o direito, não queremos que tire, ao invés de pautas que propõem. Porque é difícil colocar uma pauta propositiva para funcionar, como por exemplo a 6x1. Pô, a 6x1 foi muito difícil colocar para funcionar, né, gente? E financiar, tributar grandes fortunas. Aqui eu vou fazer um desvio, um breve desvio, e falar sobre essas fontes todas que também estão aqui nesse negocião que eu deixei separado aqui pra gente, ó. Se eu não me engano, deixa eu passar aqui. Temos aqui, ó, projeto de lei 277/2008, projeto de lei complementar da Luciana Genro, que coloca imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto proposto em 2008, estão enrolando a gente. A última reunião sobre ele foi em 2023. E em 2023 saiu esse documento aqui que o Arthur Lira armando volta aí, deu uma volta no pessoal, certo? Imposto sobre grandes fortunas da Luciana Genro. Sugeriu uma lógica do tipo, ajustar aqui a largura da página para poder ver melhor, certo? Uma coisa do tipo, atividades, os tipos de bem e imposto incidirá sobre as alíquotas. O cara tem um patrimônio de 2 milhões, 2 milhões não paga imposto. Isso em 2008, atualizando esse valor, pô, esses são 5, 8 milhões. De 2 milhões a 5 milhões, paga 1% de imposto. Acima de 50 milhões, paga 5%. 1% de 50 milhões, certo? Vai dar o quê? 500 mil reais, mais ou menos? 5% dá 2 milhões e 500 mil, é isso a conta? Pô, 2 milhões e 500 mil que você cobra de imposto de alguém que tem um patrimônio acima de 50 milhões, 2 milhões e 500 mil que você cobra de imposto, você já alivia imposto para umas 10 mil pessoas, 5 mil pessoas pobrinhas, certo? Então tá ótimo, eu concordo, quero que isso aí dê certo sim, certo? Porque não devemos fazer como ocorre agora, que só vamos tributamos mais consumo, não tributamos tanto o patrimônio e nem tributamos tanto a renda, né? Embora dê uma reajustada lá no imposto de renda. Algumas outras leis que mudaram, gente. O novo regime fiscal. Em 2016 você teve aqui o teto de gastos do Michel Temer. Esse aqui passou, um monte de reuniãozinha aqui. Cada um desses daqui é uma reuniãozinha, certo? Que teve. E que colocou esse documento para funcionar aqui, alterando, colocando lá o teto de gastos do Temer no primeiro momento, e depois veio o arcabouço fiscal do Haddad, que é esse aqui, PL tralalá, certo? Esse aqui mais recente. Aqui tá a série de reuniões que tiveram, certo? Essa série de reuniões geraram esse documento que foi fundido com a lei ordinária tal, que organizou assistência social, Bolsa Família, BPC e outras providências. Aqui foi uma calibragem, né, da primeira lei, né? Então, essa conversa de grandes fortunas está aí desde 2008, 2010. Você tem situações de descumprimento de gastos públicos, o pessoal criminaliza esses gastos a mais.
Você teve já que socorrer o pessoal que precisa de salário mínimo e BPC mais de uma vez, certo? Aqui um materialzinho do Banco Central sobre inflação. Então, todas essas fontes aqui da legislação e tudo mais vão ficar ali no nosso PDF, e no nosso PDF ele está no nosso site, certo? Portanto, defendemos aqui no pessoal que seja necessário valorizar o salário mínimo, blindar essa retirada de direitos. Chegou, converte retirada de direitos, para descer, para se incomodar bastante. Financiar, tributar grandes fortunas e evitar esse pessoal rentista aí. As atividades, né? Essas daí, como eu falei, taxar grandes fortunas, criticar o teto de gastos e recompor o salário mínimo. E aqui a gente pode prever uma diferença entre o PT e o PSOL, certo? O PSOL, ele quer que a gente rompa com esse teto, ele quer que a gente tire esses limites, ele sabe que a gente tem sim dinheiro, o bolo já cresceu, gente, a gente não precisa agora imaginar que o país vai crescer para distribuir, certo? O país ele já cresceu, o país ele não é um país pobre, gente. O Brasil ele é a 10ª maior economia do mundo, o 8º maior poder de compra do mundo, certo? O Brasil, quem é rico no Brasil é que nem o rico de Londres, é que nem o rico da Suíça, é que nem o rico de Nova York. Quem é pobre no Brasil é que nem o pobre de Bangladesh, é que nem o pobre de outros lugares que estão empobrecidos. Então o que a gente tem que fazer agora, a palavra certa para as próximas décadas é reduzir desigualdade, gente. É esse o tema, é levar as pessoas que estão mais prejudicadas por essa sociedade capitalista para cima. É isso que a gente tem que fazer, certo? Então, considerando isso, a gente conseguiu alterar umas coisinhas lá no teto de gastos, mas toda vez que a gente vota tem poucos legisladores acabam perdendo. O fato é, para concluir aqui, parecia barato naquele contexto do salário 94, parecia, mas não era, certo? Quando você analisa a proporção de cada preço, quanto que isso ocupava em termos proporcionais no salário, você vai perceber que a gente teve uma recomposição e que hoje sim, por mais que a gente use valores maiores, a gente compra mais do que naquela época. E o custo de vida ainda não está cumprido. Então aqui todas as nossas fontes, certo? Visitem lá, gente. E colocar um memezinho aqui, né? Tava no meu fundo de tela, não tem um filme do Will Smith que fica romantizando a pobreza? Que eu não lembro o nome desse filme. Depois vocês deixam ali deixa eu uma mensagem. Estude enquanto eles herdam, trabalhe enquanto eles criam OnlyFans, lute enquanto eles saem com o velho rico, depois tenha burnout antes dos 30 e continue pobre, certo? Não é um incentivo para abrir OnlyFans, gente. Isso aqui contém sarcasmo, tá? Não é para sair abrindo OnlyFans, não é para sair se expondo desse jeito não, viu? Mesmo que você seja uma pessoa que se acredita que você é atraente, não faça isso. De novo, vão lá, gente, visitem a nossa escuta pública, deixem suas opiniões, deixem seus argumentos lá. É muito importante saber o que vocês pensam e acompanhem a gente nesse esforço aqui da pré-campanha. Estamos aqui construindo os argumentos, estamos aqui mostrando a nossa visão de mundo e como que a gente interpreta o Brasil, como que a gente pode resolver várias dessas situações. Isso aí, galera. Agradeço demais pela atenção.